Oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos. Essa edição do MASP Conversas é um programa que a gente já realizou em alguns momentos passados. No ano passado a gente fez bastante conversa online com alguns dos artistas em exposição no museu. E esse ano a gente está inaugurando aqui esse formato novo. Estamos experimentando esse espaço do palco também, dando uma invertida nas nossas posições de público, né, de espectador. E vamos, ao longo desse ano de 2026, realizar algumas conversas com os artistas em exposição. Sejam exposições monográficas, sejam na exposição coletiva. Então, a gente vai fazer uma programação, já fico aqui divulgando para que vocês acompanhem e participem conosco. Então, como é o primeiro evento presencial que a gente está fazendo aqui, estou feliz de ver essa quantidade de pessoas numa sexta-feira à noite. A gente agradece também pela disposição e pelo interesse de estar aqui conosco. Eu sou Daniela Rodrigues, sou supervisora da área de mediação e programas públicos aqui do museu, então organizo esse evento das conversas e outros programas que a gente tem, mas também atuo em alguns momentos como curadora aqui no museu e estou fazendo a curadoria da sala de vídeo da Clara Yanni, que abriu para o público hoje. Então, ontem a gente teve um evento de pré-abertura e hoje a sala está aberta para todo mundo. Alguém aqui já viu lá embaixo ou ainda não? Não? Quem viu? Tá, tem algumas mãozinhas aí. Quem não viu ainda, dá tempo também de ver depois da nossa conversa. A gente marcou nesse horário também para dar um prazo porque hoje, sexta-feira, o MASP fica aberto até às 10h. Então, dá tempo de vocês visitarem e irem lá ver a exposição também, depois desse nosso bate-papo. Esse é um programa que tem como intuito mesmo provocar uma aproximação do público com os artistas que estão trabalhando conosco. Então, por favor, também fiquem à vontade para conversar com a gente. A ideia é que eu tenho um roteirinho aqui de conversa com a Clara, mas eu gostaria também que vocês soltassem aí a língua e que conversassem com a gente também um pouquinho. A gente vai gravar esse evento e depois ele fica disponível no nosso canal do YouTube. Então, também serve aí de material de pesquisa e de registro da presença da Clara Yanni aqui no MASP em 2026. Ainda nessa introdução, eu queria só contextualizar para vocês que a gente está inaugurando o ciclo de histórias latino-americanas no MASP com a abertura da sala de vídeo da Clara. Não sei se todo mundo está familiarizado com essa lógica de programação que a gente tem no museu, mas a cada ano a gente tem um tema central e esse tema rege toda a programação das exposições e dos programas públicos. Então, ano passado, por exemplo, a gente estava trabalhando histórias da ecologia. No ano anterior, histórias LGBTQIA+, histórias afroatlânticas, indígenas, brasileiras, enfim. A gente já está há uma década funcionando, né, dessa maneira. É uma estratégia que o diretor artístico do MASP adotou, né, na gestão dele, o Adriano Pedrosa, de ter esses temas mais sociais, mais pautados em questões contemporâneas, para provocar o público também e colocar o museu num lugar de debate sobre temas que são importantes para a sociedade atual. Então, a gente vem trabalhando desse modo. Estamos justamente num período de transição entre dois grandes temas. Então, de histórias da ecologia, transicionando agora para histórias latino-americanas. E vocês vão ver em exposição ainda algumas mostras que são desse ciclo passado, mas que estão aí agora com artistas que também são latino-americanos. Então, a gente está nessa fase de transição, que então é um momento também específico, diferente, para visitar as exposições. Guardada todas essas introduções, eu queria agradecer, além da presença de vocês, da Clara, por topar conversar conosco e abrir esse papo público.
e também por todo o trabalho que a gente fez juntas de montagem da exposição, que está lá embaixo, no segundo subsolo. Clara, obrigada pela parceria, eu falei isso ontem e vou repetir, pela troca tranquila que foi durante esse processo de organização da mostra. É sempre muito bom quando flui, né? A relação entre curador e artista é extremamente importante. E foi muito tranquilo trabalhar com você, então, obrigada. E vou te passar a palavra para você fazer aí suas boas-vindas aqui também para o pessoal, e logo a gente segue aqui nesse roteirinho que a gente combinou, mas a gente pode fugir um pouco se vocês tiverem intervenções e quiserem falar, tá? Tem 2 microfones avulsos que vocês podem pegar para comentar, e é só falar no microfone para a gente conseguir captar o áudio e ficar bom para ir para o YouTube depois, tá, gente? Clara. Obrigada, Dani. Boa noite a todo mundo, todas, todos e todes. Obrigada pela presença hoje e ontem. Alguns de vocês também estiveram aqui ontem. E eu queria agradecer você, Dani, por acompanhar esse processo, agradecer ao Adriano também, que fez o convite diretamente. Esse trabalho é um trabalho que já foi feito há alguns anos, e eu fico super honrada de poder mostrar esse trabalho aqui numa condição super legal, que é essa que a gente montou, né, a instalação lá embaixo, e também de inaugurar o ciclo Histórias Latino-Americanas, com o trabalho que é esse trabalho. Depois a gente vai entrar em detalhes mais sobre a obra, mas, enfim, eu fico super honrada de poder contribuir para essa conversa, né, que é uma conversa, enfim, que eu também tenho com alguns de vocês aqui dentro do museu. Acho que é isso, por enquanto. Então, só para vocês visualizarem um pouco, a gente teve vou contar o que aconteceu durante o processo de montagem, que o trabalho que a gente está mostrando aqui chama Openings, ou aberturas, né, em português. E é um trabalho que tem uma montagem muito específica. A gente fez uma videoinstalação, e a gente produziu aqui com o pessoal da Marcenaria do MASP a estrutura que a gente que é uma estrutura bem próxima a essa aqui, e que foi muito bonitinho, que o pessoal da marcenaria ficou muito feliz de ter contribuído, e aí eles fizeram para dar de presente para a Clara hoje. Melhor acabou presente. De chegar uma maquetinha da obra. E eles fizeram também o anteparo, que a gente fez na marcenaria para a legenda, que fica embaixo. Enfim, melhor presente. Aí a gente colocou aqui, para quem não foi lá embaixo ainda ver. Eu queria pedir para o pessoal da captação filmar aqui, para registrar nosso agradecimento. E aí é muito legal também, né? Já colocando aqui para vocês como que se estabelece essas relações com as outras equipes do museu também para fazer a montagem de uma exposição. E nesse caso foi muito fofo mesmo, que eles ficaram felizes de poder contribuir, criaram a estrutura aqui e aí fizeram esse presente para a Clara. Então, para quem ainda não viu, a montagem se aproxima disso. A sala de vídeo é uma sala que tem ali um controle de luminosidade, então é uma caixa preta quase, e dentro do espaço tem essa estrutura com a projeção acontecendo nessa placa de MDF que fica na própria estrutura. E a gente fez também uma placa que a gente colocou a legenda do vídeo, porque é um vídeo que tem muitas frases em inglês e, obviamente, a gente precisava traduzir para o português, mas a gente também não queria interferir no vídeo. Então, a gente criou essa estratégia para a legenda, e o pessoal da marcenaria fez também a placa. Enfim, só para mostrar um pouco da estrutura para vocês. Antes da gente entrar especificamente no trabalho que a gente está mostrando aqui, queria começar a conversa aqui com a Clara perguntando, né, ou pedindo para ela contar para a gente um pouco do processo de formação dela enquanto artista. Ela é uma artista, né, nascida aqui em São Paulo, brasileira, mas que tem uma carreira aí internacional acontecendo. Então, queria que ela contasse um pouquinho para a gente se contextualizar, todo mundo ficar um pouco na mesma página, sobre quem é a Clara, como foi essa formação e essa trajetória dela enquanto artista. Obrigada, Dani. Só reiterando aqui um agradecimento ao presente, ao pessoal da marcenaria, a Flora também, que coordenou esse trabalho. Bom, eu
tenho uma trajetória de contato com artes diversas, e eu acho que a minha formação passa por experiências mais institucionais e menos institucionais. Eu tive a sorte e o privilégio de começar muito nova a gostar de música e me envolver em uma cena muito específica que tinha uma tradição muito forte aqui em São Paulo de música independente, o punk e tal. E aí foi o meu primeiro contato com, talvez, o fazer cultural mais direto. E essa cena, que até tenho alguns amigos aqui, o Dedé faz parte dela também, enfim, é um lugar que convergia música feita pelas próprias pessoas, as artes dos discos, a performance no palco, a gravação. E isso, para mim, me abriu a cabeça para muitas coisas, né? Não só para a música, mas para todo esse universo que fazia parte dessa produção. E logo eu fui me interessando pela parte mais visual e fui desenvolvendo interesse por isso e comecei uma graduação em artes visuais. E aí eu fiz uma graduação mais clássica, né, em artes visuais, formada em escultura. Fiz aqui na ECA, na USP. Tive também a sorte de estudar com professores que já eram muito antigos na casa, professores mais velhos, professores mais novos, e eu acho que também esse encontro geracional permitiu que a gente conseguisse acessar discussões de diferentes contextos históricos e articular essas coisas dentro do nosso trabalho. E também a chance e a sorte de ter colegas muito ativos e muito interessados que fizeram parte da minha formação e também foram muito importantes no meu desenvolvimento, acho, como artista e intelectual. Então, mais ou menos, eu acho que, em termos de formação, foi isso. E também muitas residências e experiências fora, né, Clara? Sim, sim. Também aqui no Brasil, eu comecei fazendo programas como o Programa da Pampulha, que era um programa que estava vinculado ao Museu de Arte da Pampulha, no Rio de Janeiro, programas aqui em São Paulo. Na época que eu comecei a trabalhar como artista, a gente estava ainda no governo, finzinho do governo Lula, começo do primeiro governo Dilma, e tinha muitos salões. E eram esses salões que tinham editais abertos, a gente mandava projetos e aí fazia. Isso também foi muito importante para mim, assim, porque a gente, não só eu, minha geração toda começou produzindo já em lugares públicos e com essa estrutura que era um pouco difusa no Brasil. Então a gente teve uma experiência muito bacana, assim, de produzir já nesse contexto enquanto artistas jovens, né? E eu acho que isso também foi importante. E aí, conforme eu fui trabalhando mais, aí foram tendo oportunidades de trabalho fora que também foram agregando para essa formação, né? De novo, talvez menos formais e institucionalizadas, mas foram importantes também. E tem uma coisa, Clara, que seu trabalho parece que sempre está em busca de questionar um pouco as histórias dominantes, as histórias mais estabelecidas, em termos de percepção mesmo da nossa história, do nosso tempo. A Clara tem uma investigação sobre como essas narrativas se constroem, essas grandes narrativas que vão contar, que dizem que é a nossa história, né? Ou as nossas histórias. E a Clara sempre tem um interesse em desconstruir, em criar algum gesto de desvio para essas grandes narrativas. Se você puder comentar um pouco sobre como que foi, ao longo da sua trajetória, o encontro dessa estratégia, né, de pegar um tema, uma discussão, uma grande narrativa, e aí, a partir dela, criar um gesto e criar uma forma que contrapõe, que coloque, pelo menos em questão, a estruturação dessas grandes histórias que quase que nos regem, assim, né, enquanto sociedade. Eu acho que tem alguns pontos, talvez, que também, digamos, alimentaram o desejo por lidar com essas histórias. Eu acho que tem um dos elementos que é entender que as coisas, um pouco como a gente tem essa placa aqui, né, ela tem todo um processo, porque ela está conectada às pessoas que fizeram, que participaram naquela exposição lá embaixo, que vocês vão ver. E eu acho que talvez esse tenha sido o meu primeiro interesse, o processo de como as formas aparecem. Né? Porque isso, se a gente não contasse, talvez essa história vocês não saberiam disso tudo que agora vocês sabem. Então, todo o trabalho que tem envolvido nisso, todo o processo de transformação material que tem envolvido nisso, de onde veio, para onde foi, o que aconteceu, as relações afetivas que estão envolvidas.
E eu comecei a me interessar por isso, né? Porque a gente, no nosso trabalho, majoritariamente lida com formas, né? E quais são essas dinâmicas todas que estão materializadas em algo que, de repente, se apresenta, né? E eu comecei a ter esse interesse. Então, trabalhar também, não só com a forma, mas com todo esse processo de tempo que, de repente, se cristaliza desse jeito, assim. E, claro, também, começando a trabalhar, no momento que eu comecei a trabalhar, pós-ditadura militar, democratização, pós-governo Collor, neoliberalismo, enfim, tinha um debate também do ponto de vista de para onde estava indo essa história, né, que era o Brasil. Então, em algum nível, também tinha uma discussão que eu acho que informa muito o meu trabalho até hoje, que é a história como uma visão de mundo, tanto que expressa um passado, mas também formata uma perspectiva de futuro, né, e como as artes, em parte, participam, né, dessa discussão, dessa negociação, desse encontro. E eu acho que é isso também. Eu também, como jovem artista, estudante, trabalhei muito em museu, como estagiária, enfim, participando do bastidor dessas estruturas, e eu acho que isso também me aguçou o olhar para perceber como o campo da arte, a produção artística, a produção dentro dos museus, né, que majoritariamente, onde o meu trabalho também é exposto, ela faz parte dessa conformação de uma visão de mundo, né, que aí molda o que a gente entende como o que aconteceu e formata a condição de possibilidade do que a gente vai imaginar. E eu acho que esse lugar me interessa, assim. O trabalho que a gente está mostrando, né, essas aberturas, apresenta o quê? Uma colagem de audiovisual que a Clara fez a partir de aberturas que foram produzidas pelos estúdios Walt Disney nos anos 40, entre 41 e 49. Então, a gente pega ali um período de Segunda Guerra e Guerra Fria. E essas imagens elas foram, né, comissionadas, foram contratadas, né, o estúdio Walt Disney foi contratado para realizar essas animações para vídeos de documentário que eram mostrados tanto para a população norte-americana, nas escolas, quanto para essa política de boa vizinhança, que fez parte desse período histórico e que teve aí, né, relação com essa ascensão dos Estados Unidos enquanto potência capitalista, todo esse processo que, enfim, que está aí tão discutido também dentro da indústria cultural, né? Assim, tantos filmes e livros e histórias relativas a esse período. E aí o que a Clara fez foi pegar essas aberturas desses vídeos, desses filmes de documentário, só as aberturas e não o conteúdo desses documentários. Esse conteúdo dos documentários eram produzidos a partir de imagens que corporações norte-americanas que vinham para as Américas, para os países da América Latina, gravavam, às vezes bem não profissionalmente falando, e aí eles montavam espécies de apresentações do que eram esses países. Então, Brasil, Uruguai, Paraguai e por aí vai, né? Vários desses países latino-americanos, e trazendo sempre uma perspectiva de que, né, de subalternidade, colocando em jogo ali um pouco essa relação Estados Unidos e o resto da América, né? Então, quem é a América, quem são os americanos e quem são os latino-americanos. Que imaginário, que estereótipo de latinidade foi sendo propagada tanto nos Estados Unidos quanto nos outros países das Américas, né? Então, a Clara pega essas aberturas desses vídeos e faz uma colagem. O áudio é original também, assim como as imagens. Então, é uma colagem mesmo, né? Acho que eu posso chamar assim, que vai mostrando para a gente esses estereótipos tão marcados no nosso imaginário. E esses vídeos, na verdade, foram, né, encomendados por uma agência que foi criada pelo governo dos Estados Unidos durante esse período de Guerra Fria, né, nos anos 40, e que foi chamado de Escritório de Assuntos Interamericanos. Então, era uma agência criada especificamente para trazer, né, um imaginário, para colocar na roda um imaginário, vamos falar assim,
do que é isso, né, que a América Latina é essa. Então, é um trabalho que apresenta um arquivo, né, uma pesquisa de arquivo. A Clara se encontrou com esse material audiovisual, e, ao mesmo tempo, montado numa estrutura que coloca em questão e mostra essas aberturas como uma propaganda. Então, essa estrutura que faz parte, né, do trabalho da Clara não é exclusiva daqui do MASP, tá, gente? O trabalho é assim, né? Ele pode ser mostrado tanto um vídeo que foi filmado da estrutura e o vídeo acontecendo nela, mas ele também pode ser mostrado como uma videoinstalação. Foi uma escolha que a gente fez aqui de montagem, né, logo no início da nossa conversa. Mas ele traz uma perspectiva de outdoor, é como se, assim, né, lembra um pouco uma ideia de outdoor. Então, coloca em xeque de uma maneira muito explícita como que todo esse propagandismo sobre esse imaginário das Américas foi feito enquanto uma política, né, norte-americana, né, uma ação bem direta e explícita, com interesse político, social, a partir de uma estratégia cultural, né, a partir do uso da imagem para provocar e criar esse imaginário. Então, é um pouco por aí que passa o trabalho. E aí, enfim, tem várias coisas que surgem né, desse trabalho que a gente pode conversar e que né, um trabalho que mostra muito claramente como a Clara está preocupada e interessada em remontar essas grandes histórias, essas grandes narrativas. E aí esse desvio se dá um pouco pela forma como ela mostra, né? Assim, colocar numa plataforma que traz uma ideia de outdoor já provoca uma outra relação, né, com o que a gente está vendo de imagem. Queria que você contasse para a gente como que você se encontrou com esses arquivos, né, com esses vídeos. E talvez começando ali pela história do MAN, vou deixar você contar, porque tem alguns aspectos interessantes que eu acho que a gente pode discutir sobre indústria cultural, cultura de massa, como que a gente vai agenciando também essas relações. Obrigada por contextualizar o trabalho. Ele, de fato, tem essas questões todas e ele está conectado com uma série de outros trabalhos que eu fiz que foram iniciados numa pesquisa no UMAM, que é um outro museu aqui de São Paulo, é o Museu de Arte Moderna, que foi fundado em 1949. E eu, pesquisando nos arquivos do UMAM, por conta de um trabalho, uma fala que eu estava fazendo lá, encontrei uma série de cartas, trocas de cartas entre o Titílio Matarazzo, que era o patrono fundador do MAN, com o Rockefeller, que era também uma figura muito importante nesse momento da Guerra Fria. Era um político e também era enfim, diretor de museu, patrono e tal. E ele fazia parte do MoMA de Nova York e fazia parte da política externa norte-americana naquele contexto de disputa da Guerra Fria, era isso, né? A América Latina era uma zona em disputa, então se queria afastar a possibilidade comunista, de revolução, então tinha toda uma política feita e direcionada para essa região. E parte da política americana que o Rockefeller era condutor era, digamos assim, montar os museus. Isso era interesse dele, tanto é que ele fez isso em diversos outros. Ele teve essa influência em diversos outros contextos. Então, entrava em contato com gente que já estava articulada no ambiente das artes e aí emprestava obras de arte moderna, trazia críticos, fazia com que essas pessoas fossem visitar os museus de lá, para tentar justamente influenciar na maneira como se via a arte moderna e o que era a arte moderna, o que seria a arte que viria, né, para o futuro da América Latina. E nessas trocas de conversas eu comecei a ficar muito interessada nessa figura, que era uma figura complexa, que era isso, ao mesmo tempo estava emprestando obra ou querendo que essas obras chegassem ao Brasil dos Estados Unidos com todo um protocolo de interpretação, e ao mesmo tempo era uma pessoa que estava coordenando esse escritório, produzindo grupos de pesquisa para vir na América Latina e fazer pesquisas no campo da cultura, da religião, da política, para produzir esses filmes, e depois também envolvido em ações econômicas muito diretas, assim. E aí, a partir dessa pesquisa, eu cheguei no escritório, fui
me cercando das produções que eles estavam fazendo. Eu comecei a achar muito interessante o interesse, né, o ímpeto, né, de fazer todo assim, era museu, era peça de rádio, televisão, material pedagógico, e cheguei nesses materiais de escola, que eram essas séries de vídeos que reaproveitavam filmagens de empresas que vinham fazer, às vezes, filmagem de recursos naturais ou de mão de obra. Também achei essa conversão interessante, né, da imagem que faz o mesmo caminho da exportação, né, da matéria-prima. E a imagem ela faz o mesmo percurso, a mesma coreografia, e, de repente, ela reaparece transmutada numa outra coisa, ao mesmo tempo parecida e diferente, porque as imagens são muito, obviamente, são as imagens de recurso natural, de mão de obra, mas, ao mesmo tempo, elas aparecem envelopadas com um outro discurso. E aí, vendo isso, e, claro, né, comissionado isso tudo, como a Dani falou também, para envelopar isso do ponto de vista mais de entretenimento, com o estúdio do Walt Disney e tal, eu comecei a achar interessante trabalhar com isso. Aí tem uma série de outros trabalhos que lidam com esse mesmo repertório, e esse trabalho especificamente é o que você descreveu, assim, que depois vocês podem ver lá embaixo. Um amigo meu usou um termo que eu achei bom, é o loop da forma e conteúdo, né? Que assim tem o loop do ponto de vista formal, que é um loop de vídeo, mas também tem um loop de conteúdo que eu acho que é algo interessante para a gente pensar hoje, né? Assim, como a gente pode entrar nessa discussão depois, mas como esse tipo de influência cultural está muito conectada a um interesse político, e como essas duas coisas com frequência aparecem articuladas, né? Entendimento de que não basta só exercer poder pela força. Você precisa criar uma condição de manutenção disso, e a cultura é fundamental para que isso se mantenha, né? E aí todo o investimento feito nisso e tal. É interessante que o Rockefeller, né, o Nelson Rockefeller, era essa figura, um patrono do MoMA, tinha uma relação grande com o Museu de Arte Moderna de Nova York, ele e a família dele, né, não somente ele. Então, uma família aí de colecionadores e de incentivadores dos museus. Eles fundam, né? Um dos Rockefeller funda o MoMA lá. Um deles funda, mas não é o Nelson, né? Não, é o pai, acho. O MoMA é de 29. Então, foi inaugurado em 1929. O MAN de São Paulo, em 49. E o MASP, assim, que parece que não tem nada a ver com a história, mas tem um pouquinho, foi fundado em 1947. E um pouquinho antes do MAN. E existe aqui também nos arquivos do museu algumas dessas trocas e dessas cartas com o Rockefeller. Então, o MAN foi fundado, né, muito a partir desses moldes e de uma ideia de museu de arte moderna, enquanto o MASP, em contraposição, talvez um pouco pela direção do MASP, né, de quem fundou o MASP, junto com o Assis Chateaubriand. Então, assim, do lado do MAN, a gente tinha a figura do Titílio Matarazzo, do lado do MASP, teve a figura do Assis Chateaubriand, que foi esse grande fundador da instituição, do museu. E tem uma fala do Assis Chateaubriand que era sobre, e junto com o Pietro, que foi o primeiro diretor artístico do MASP, que hoje em dia a gente deu o nome do edifício novo do anexo do MASP de Pietro Maria Bardi. Tem uma fala deles que é sobre o MASP não tinha intenção de ser um museu de arte moderna, então era para ser um museu de arte. E aí não era só de arte de um determinado período. Então, o MASP, o Assis Chateaubriand, junto com o Pietro, meio que não quiseram que fosse um museu nesses moldes exatamente do MoMA, ainda que, sim, a gente tem umas proximidades, né? Mas foi uma escolha de coleção. Então, a nossa coleção aqui não é uma coleção de arte moderna, é uma coleção que passa por diferentes períodos históricos e tempos e movimentos artísticos. E é uma coleção que, inicialmente, se forma muito mais por pinturas figurativas, em contraposição a esses museus de arte moderna que tendem a ter uma coleção mais abstrata, né, de arte mais abstrata. E, então, tem um paralelo, né? Existe uma influência muito grande, acho que o que eu quero dizer é isso. Existiu uma influência muito grande dessa política norte-americana, dessa família em específico, né, de patronos de museus e fundadores de museus,
norte-americanos nas Américas e na construção dos nossos museus também aqui, né? Existe um paralelo possível de se fazer e o que a gente segue nesse sentido e o que a gente não segue, né? Ou não seguiu dentro dessa construção de projeto de museu, de guarda de memória ou de criação de algo novo, assim, né? Os museus de arte moderna tendem a trabalhar menos com a história da arte tradicional e mais com algo que vai pensar sobre o futuro, menos com o passado que talvez a gente não, entre aspas, como se a gente não tivesse um grande passado, né? Colônia, um país novo. Qual é a nossa história? Qual o sentido da gente ter um museu de história? Enfim, acho que querendo fazer só esse paralelo e trazer um pouco dessa relação também que tem com onde a gente está hoje, assim, né? E com uma coisa que fundou muito a nossa ideia de coleção. É recente no MASP, faz parte dessa última gestão, aliás, da gestão atual, pensar numa diversificação de uma coleção que acabou se fundando muito a partir de obras de artistas europeus clássicos, ou ali dos né, temos ali vários artistas modernos, mas muito mais calcado na ideia do figurativismo e não do abstracionismo. Inclusive é um dos títulos de um dos trabalhos da Clara do figurativismo ao abstracionismo, sobre a primeira exposição que teve no MAM. Pode comentar um pouquinho desse trabalho? Posso. É um desses trabalhos que faz parte dessa constelação, e o título é esse, do figurativismo ao abstracionismo, que é um projeto que está acontecendo nessa década, fim da década de 40, 50, no MoMA, no sentido de formar a ideia de que a arte abstrata é o fim, naquele contexto, né? É o último lugar da evolução, no sentido bem linear mesmo, das artes visuais. Então, eles estão lá no MoMA trabalhando com essa ideia, e aí, em conversa com o pessoal do Museu do MAM, que eles, não só eles, né, mas o pessoal do MAM também faz uma exposição que tem esse título, do figurativismo ao abstracionismo. É toda uma narração, através da exposição, dessa transição entre o que seria a figuração e a superação dessa figuração em prol de uma abstração, que é uma abstração que não é qualquer abstração, né? Porque também a abstração não é que necessariamente é americana, mas ela é dessa matriz, né? Uma abstração que não pode se referir a nada, ela não tem nenhum ímpeto ou nenhuma vontade social, ela é meramente o despojamento de qualquer referencial externo, a não ser a própria, né? Assim, a própria obra. Vamos lá, vamos começar um pouco, abrir aqui a discussão, para ter mais gente colaborando. Eu fiquei com uma dúvida do porquê que você escolheu utilizar só as entradas, os vídeos, e não imagens que eles capturaram. Tipo, qual que foi o pensamento? Foi, na verdade, um processo, porque esse trabalho é de 2021, mas eu tenho um trabalho de 2017 que eu fiz um exercício com a própria, digamos assim, a extensão dos filmes. Na verdade, é um trabalho bem simples. Eu fui assistindo esses filmes todos, e, como eu mencionei, são imagens muitas vezes recicladas de imagens corporativas para fins pedagógicos. Então, o que eu fui fazendo foi eu fui entendendo as sequências, e aí eu tirava fotogramas e reclassificava por categoria econômica. Então, basicamente, eu refiz a montagem no sentido oposto, né? Eu refiz, digamos, o caminho de origem das imagens. Então, eu classifiquei como commodity. É um trabalho que chama Commodities. E aí eu fiz um mural, que, na verdade, é um trabalho assim, de montagem, mas no sentido mais rudimentar, assim, né, de fotograma. E aí, nesse especificamente, foi um desdobramento disso, já anos depois, só com as aberturas, né? E aí eu acho que aqui o interesse é outro, assim, não só no sentido de reconstituir os filmes, mas de fazer uma espécie de estranhamento desse processo, porque não sei se vocês vão ter essa experiência. Eu também não quero entrar muito talvez num lugar já que direciona muito o olhar de vocês, mas
talvez vocês não achem estranho, em princípio, porque é um tipo de cultura, e foi curioso, eu tive a oportunidade de mostrar esse trabalho em contextos muito diferentes do brasileiro, e as respostas foram, para mim, muito curiosas. As pessoas iam falar, nossa, me lembrei muito da minha infância, em lugares assim muito, muito distintos, né? E, ao mesmo tempo, tem um estranhamento. Então, eu me interessava aqui criar esse confronto entre familiaridade e estranhamento, porque, por um lado, a gente entra muito pela música, acho que de forma mais inconsciente, as imagens também, mas, aos poucos, a hora que você vai vendo isso em loop, isso nesse anteparo, aquilo vai desmanchando ou estranhando essa familiaridade inicial. Então, aqui é um pouco... faz parte da mesma constelação, mas vai por um outro caminho, né? E também tem um contexto, acho que histórico mais específico, assim. Aqui a gente já está falando em termos de quando eu estava produzindo, a gente estava no governo Bolsonaro com certas outras dinâmicas em relação aos Estados Unidos também acontecendo. E aí eu fiz esse trabalho numa exposição nos Estados Unidos, que também era um comentário ali já também situado naquele contexto, né? Não é um trabalho site específico, não é um trabalho específico para aquele contexto, mas estava informado pelo que eu estava percebendo e sentindo, né, e como eu respondia àquela situação, tanto mais macro como da minha participação dentro daquela instituição e tal. Qual era a instituição? Era a Man Foundation. Não era em si a instituição específica, mas no sentido de eu estar mostrando um trabalho nos Estados Unidos sobre esse contexto e qual era, digamos assim, o que eu estava, o meu papel ali. Não que eu tivesse um papel, mas o que estava em operação quando eu estava mostrando os trabalhos e o que eu poderia fazer. Que, no fim das contas, era uma exposição que retrabalhava os próprios materiais americanos sobre o Brasil e sobre a América Latina. Então, era remontar isso tudo, né, e apresentar de novo. Você fez essa mesma apresentação, então, lá nos Estados Unidos. E como que foi eles verem isso meio que ao contrário, né, também? Porque cria-se todo esse estereótipo, né, da América Latina, e aí você pegou uma coisa que eles fizeram e reverteu e mostrou para eles, né? Tipo assim, aqui não é nada disso, né? Embora com a globalização, com as informações, obviamente já se sabe, né? Só que é uma coisa que é perpetuada até hoje, né? Por conta desses reforços. E aí como que foi essa experiência, assim, de mostrar o que a obra é criatura, assim, tudo no mesmo... Eu gosto disso que você está, assim, de devolver, no sentido de mostrar de novo, né? E aí, do de novo, isso ser esquisito, ser estranho. E eu acho que o primeiro estranhamento deles veio no sentido assim, nossa, a gente não fazia ideia. Que eu também fiquei um pouco impressionada, assim, não fazia ideia, ou poucas pessoas tinham dimensão disso. Porque, para a gente, é uma coisa... Assim, não acho que... Tudo bem, talvez a gente não saiba dessas histórias específicas, desses arquivos todos, óbvio, mas a gente tem uma noção. Lá era bem assim, a grande maioria do público respondeu com uma certa surpresa, o que me deixou também surpresa. E aí tinha isso, né? A discussão, sobretudo em relação à indústria cultural ali, mais especificamente Disney, né? Assim, nossa, então eles também participaram disso, então também não é só filme, que também para mim é curioso, assim, então não é só, né? Como se fosse separado, assim, a cultura fosse separada do resto, né? Mas, em geral, foi uma resposta eu acho, de descoberta. E aí, claro, né, a gente também teve, ali dentro, do contexto da exposição, outros trabalhos, tivemos conversas para aprofundar essas questões. E aí, claro, isso vai, também acho que complexificando a percepção, né, de que isso está relacionado a uma série de outras coisas e tal. A sua intenção quanto artista, de quando você concebeu a sua obra, depois que você foi recebendo o público, né, e conforme as pessoas foram reagindo, isso foi mudando ao longo do tempo? Você pode repetir a pergunta? Sim. A sua intenção quando você concebeu a obra, a partir do momento que você começa a ver como diferentes públicos recebem isso, foi mudando ao longo do tempo? A mensagem que você quer transmitir com o que você fez? Você diz essa obra específica ou em geral? Eu acho que influencia. Não que mude, né, necessariamente ou sempre, mas eu acho que influencia. E eu acho que nessa obra específica eu também aprendo muito ouvindo, porque, claro, eu quando penso numa obra penso em
eu faço o exercício de tentar pensar em diversas formas de recepção. Eu acho que também essa é uma coisa muito legal de ser artista. Você fica o tempo todo pensando em várias possibilidades. Então, você fica fazendo exercício de pensar como se fosse outra pessoa, e né, como é que eu veria se estivesse mais embaixo, mais em cima, mas também, né, se eu não soubesse nada disso, qual seria o encontro com essa forma e tal. Então, tem esse primeiro exercício, mas, claro, quando eu vou ouvindo as reações, isso também informa a minha percepção. Eu mencionei aqui uma fala de um amigo, mas, enfim, tem várias coisas que eu vou percebendo do trabalho a partir do olhar do outro. E isso, claro, amplifica, né, o que eu posso entender a partir do que eu fiz. Então, sim, muda. Nesse trabalho que você fez, até que ponto você viu que teve só uma repetição de estereótipo, que às vezes até denota uma certa preguiça, desinteresse deles conhecerem a América Latina, e até que ponto teve um direcionamento, quer dizer, eu quero colocar algumas coisas para moldar, construir um pensamento, querendo levar para um lugar, e isso que você fez, que paralelo que você faz com o que está acontecendo hoje? Tá. Então, se eu acho que é uma coisa mais desinteressada ou meio preguiçosa, e qual a relação disso com o contexto atual, né? É porque, assim, muitas vezes você reproduz, por exemplo, o que é uma América Latina, porque, por exemplo, toda mulher no Brasil ela tem que ser bunduda, ela tem que dançar samba, uma coisa assim, tal, que é uma certa preguiça de querer conhecer mesmo uma realidade. Então, às vezes, eu só vou reproduzir alguma coisa, tentando mostrar uma amizade, vamos supor assim, né, que os Estados Unidos é amigo dos brasileiros e tal, mas até que ponto, nesse trabalho que você fez, você notou que eles estavam querendo, na verdade, moldar alguns pensamentos, sabe, uma aproximação num outro sentido? Eu acho que não foi um trabalho preguiçoso, não foi rápido. Assim, eu que tive uma oportunidade de pesquisar um pouco mais, foi algo feito com muito investimento, muito interesse durante um longo período de tempo. E eu acho que, sim, tem elementos ali, obviamente, que eles usam do senso comum, então eles também são espertos no sentido de entender qual que é a percepção majoritária de certos contextos e trabalhar com isso. Mas, como eu falei, assim, esses trabalhos todos são feitos a partir de, muitas vezes, pesquisas, gente que é enviada para cá para fazer pesquisa de campo. Então, não é uma coisa assim rápida e desavisada, né? É feita com um interesse muito direcionado. E, de novo, articulando com o que eu acho que você falou muito bem, com esse senso comum do que seria uma interpretação mais preguiçosa, assim. E, junto disso, colocando outras camadas, né? E, em relação a conexão disso com o contexto contemporâneo, eu acho que tem bastante relação. E eu acho que, hoje, sobretudo, né, assim, dado o que aconteceu, por exemplo, a partir de janeiro, né, a intervenção na Venezuela, eu acho que isso fica ainda mais contemporâneo, né? Não só por isso, obviamente, mas isso é um dos exemplos, né? É um tipo de relação de vizinhança que era muito presente, muito evidente nesse contexto, foi muito trabalhado durante a década de 60, criticado, mas que, de repente, volta com muita força e talvez com mais obviedade hoje em dia, assim. Então, eu acho que o interesse, por exemplo, na América Latina como um lugar de mão de obra barata, a América Latina como um lugar de extração de recursos naturais, isso não é tão diferente, né? Isso é bem semelhante, assim. E, claro, talvez a forma cultural não seja a mesma. A gente não consome mais hoje em dia como indústria cultural Disney, mas a gente consome outros elementos, outras formas de cultura que também são muito conectadas a esse tipo de coisa, né? Não à toa você tem influência direta do pessoal, enfim, das big techs e tal, em campos de política, né, legislativa e tal. Então, não é tão diferente, embora a forma tenha mudado, mas aí também tem semelhança, né? Oi, boa noite, Clara, tudo bem? Meu nome é Tobias, eu sou estudante de Relações Internacionais, e o que me chamou muito a atenção enquanto internacionalista foi na sua fala quando você trouxe que as imagens fazem esse mesmo caminho que as matérias-primas fazem, indo do sul global para o norte global. Eu queria entender, nesse contexto,
Se para você a sua obra vem, e essa exposição vem num caminho de chamar atenção para essa relação de dominação que você estava falando agora há pouco, ou de, às vezes, subverter isso e levar numa forma, às vezes, reciclada para esse norte global? Legal, obrigada pela pergunta. Eu acho que tem as duas coisas. Uma é trazer isso à tona e também reverter, ou também propor. Então, é como se tentar propor duas coisas ao mesmo tempo. Uma é isso, é fazer mais evidente, e a outra é fazer diferente, né? Tentar fazer um desvio, fazer uma inversão, subverter um pouquinho, e com isso tentar abrir possibilidade tanto para o material em si quanto para o entendimento, né, do contexto em que esse material tanto circulou quanto circula hoje, assim. Então, eu acho que tem isso. E, claro, muda de contexto para contexto. Uma coisa é a gente mostrar isso aqui para nós, um contexto brasileiro. Outra coisa é mostrar nos Estados Unidos. Muda, né, o tipo de recepção e tal, embora o trabalho seja o mesmo, em princípio, né? Mas isso eu acho que também, enfim, né, podemos entrar numa discussão, mas eu também me interesso um pouco nessas diferentes formas de circulação e de recepção do trabalho. Boa noite. Acho que menos na intenção de fazer uma pergunta, porque na minha cabeça eu não consigo formular, mas mais um comentário, assim. Na verdade, acho que a minha cabeça fica muito dividida, assim, entre o que fizeram na América Latina, né, e o que é de fato a América Latina, e aí qual que é o seu papel enquanto artista no meio desse processo, porque eu acho que quando a gente é estereotipado, o primeiro passo é quebrar isso, né? Então, é como começar uma corrida alguns belos passos atrás, porque a gente precisa primeiro chegar e falar, olha, não somos isso, somos outra coisa. E não sei, assim, eu morei em São Paulo a vida toda e fui fazer faculdade de História lá em Mariana. E aí foi meio um choque, assim, de lugares, são lugares completamente diferentes e tal. E teve a barragem, né, em Mariana, então é um cenário assim triste, muito triste. E aí quando eu volto para São Paulo, eu lembro de passar na Faria Lima pela primeira vez, depois de voltar e falar, caralho, tipo, eu acho que a concentração econômica assim maior da América Latina que a gente tem, tipo, o lugar mais rico e poderoso é essa Faria Lima. E aí acho que vai caindo uma ficha de uma consciência de, não sei, assim, uma desigualdade muito grande aqui dentro do nosso próprio país. Mas não sei, assim, eu fico me perguntando até que ponto a ideia de terceiro mundo e de sul global foi bem sucedida, né? Em que ponto que essa colonização, esse neocolonialismo teve sucesso, né? Porque aí é como, eu acho que dentro da gente, enquanto brasileira, enfim, enquanto latino-americana, é virar e falar, a gente não é isso que vocês rotulam, a gente é milhares de outras coisas, mas até que ponto a gente, de fato, não sofre todas essas imposições? Não sei, não é muito uma pergunta, acho que é mais uma inquietação, assim. E aí acho que venham aqui com a intenção de ter algum tipo de luz de como que a gente pode interpretar essas coisas, esses processos, né? Porque, enfim, não é fazer arte porque eu quero fazer arte. Acho que tem um propósito de eu quero fazer arte porque eu preciso te dizer que nós não somos isso, ou, enfim, que nós... Não sei, o que você acha? Obrigada por dividir as suas questões e pensamentos. Eu não sei se eu tenho tantas respostas, eu tenho mais exercício de pergunta, e eu acho que esse trabalho é perguntar. É claro que ele tem intuições, interpretações, mas ele é perguntar, né? De novo, é voltar à mesma coisa e perguntar, né? E se a gente olhar de novo, o que a gente vê? Não é exatamente uma resposta, né? Mas não sei se você tem alguma resposta. Pode voltar para o público também. Alguém tem resposta? Boa noite. São 2 comentários também. O primeiro é, eu sou estudante de animação e no filme Alô, Amigos, Bom Dia, Amigos, eu não lembro direito da Disney, que eles contam, eles vêm para o Brasil, os personagens da Disney, eles eram muito preguiçosos.
Eles usam o mesmo filme. E aí era em acetato. Então, o filme no Brasil, eles desenhavam burrinhos no acetato e animavam. E aí, quando o filme ia para o Peru, eles só mudavam o acetato do burro e faziam lhamas. Então, eles eram muito preguiçosos, sim. Eles usavam o mesmo filme para os dois países e iam mudando os animais conforme. E a sua pergunta, Oliviana, dessa resposta, não sei, eu estava vendo isso, que é uma reprodução, essas aberturas são todas iguais. E falando de inteligência artificial, que a gente cai nesse papo, quando a gente... Hoje é meio parecido a mesma técnica que eles faziam, sei lá, em 47, com esses filmes, eles fazem hoje. Então, se você pedir para ele desenhar uma imagem da América Latina, vai dar alguma coisa muito parecida. Então, não é que igual esses estereótipos que eles têm da América Latina. Então, não é como se tivesse mudado, está aí em outras ferramentas. Eu vejo hoje, assim, você fala, depois que a gente passa por um momento histórico, eu acho que, na atualidade, a gente consegue olhar para trás e ter uma leitura um pouco mais consolidada, né? Porque, afinal, as coisas já aconteceram. Então, hoje, olhar para o cenário atual é um pânico total, tipo assim, estamos muito perdidos, porque eu vejo parece que eu acho que quando eu digo que teve sucesso esse processo todo, é porque eu acho que justamente a gente mesmo não sabe dizer, né? Eu acho que assim, enquanto, sei lá, classe artística, classe média, eu acho que é um privilégio estar pensando que é a América Latina, que é uma coisa que, enquanto povo latino, não, é uma coisa que não chega, sabe? Eu acho que são outras maneiras de manifestação, de interpretação, por exemplo, da classe C ou do povo rural. São coisas são imagens que vão sendo criadas que são completamente diferentes, mas essa falta de noção do todo que meio paira na minha cabeça, eu acho que na cabeça de um monte de gente que não tem informação ou sei lá o quê, no sentido de não também fazer sentido chegar nesse ponto, não sei, eu nem me assusto, nem sei onde eu quero chegar, na verdade, mas eu acho que é legal pensar na psicologia, enquanto, por exemplo, ser artista, é legal isso, de chegar e apresentar aqui nos Estados Unidos, depois eu vou apresentar na Europa e vai ser uma recepção diferente e as pessoas vão ficar chocadas e falar, ai, nossa, não era isso. Claro que não era isso, né? Mas, assim, não sei, eu acho que é isso. O sucesso vem da gente não se reconhecer. Acho que é um processo mais de não se identificar, não se ver, né? Não sei. Um grande não sei. Perdão pelo grande não sei. Passo a minha palavra. Boa noite, todo mundo. Meu nome é Helena. Eu vim semana passada para ver a exposição embaixo, mas era um dia que eu estava com muita pressa, daí eu meio que fugi de todos os vídeos, porque eu gosto de ver o vídeo do início ao fim, então eu fugi para não perder o horário. Eu estou muito curiosa para ver essa obra que você criou, e eu estou realmente curiosa e eu quero entender em que momento você estava vendo esses arquivos e essas imagens. Eu queria perguntar sobre qual momento você olhou aquilo e falou, nossa, isso me deixou inspirada a criar essa minha próxima obra. E eu queria também saber qual foi a imagem que mais te chocou, te machucou, ou fez você ter algum pensamento falando, nossa, o que é isso? Por que fizeram isso? Ou eu queria saber qual foi o momento de mais impacto, assim. E como você organizou essa raiva, esse sentimento, porque às vezes a gente tem a dificuldade, né? Que eu acho que ela trouxe, eu também às vezes tenho de ter uma questão que me deixa muito brava, muito, nossa, eu quero mudar. E você, como artista, como você faz para organizar esse ódio, né? Porque é importantíssimo, porque muitos de nós vê no trabalho, né, de vocês a forma de expressar. Então, a partir do momento que você viu essas cenas e você teve essa reação, seja qual for, como você consegue organizar isso? Tá, eu acho que tem vários momentos
dessa sensação ou dessa percepção, né? Eu acho que o primeiro encontro com esse arquivo que eu contei no museu me desperta, e aí eu começo a ficar meio atrás disso. E aí, conforme eu fui encontrando outras coisas, isso também vai despertando e fagulhando mais interesse, né? E aí eu acho que não é talvez um momento, isso vai... Tanto é que é isso, eu comecei essa pesquisa em 2014 e até hoje, né? Esse trabalho que a gente está apresentando é de 21. Então, ele foi sendo alimentado, eu acho, que em vários encontros diferentes. Eu acho que esses específicos, essa série de vídeos específicos, eu acho que foi começar a assistir e é assim, era um nível de mistura de senso comum com né, política cultural, com política econômica, que eu fui ficando muito interessada, e ao mesmo tempo é isso, o que fazer e como fazer. E muitas vezes não tem uma resposta e você nem chega nisso rápido. Muitas vezes eu tenho coisas que eu fico anos. Tem um caderno, e que às vezes não se resolve rapidamente, mas você fica uma hora, conectou aqui desse jeito, e aí você vai encontrando a forma. Né? Que, num certo lugar, é organizar isso, né? Do ponto de vista material. Assim. O que é o ponto nevrálgico, como que faz, né? Isso com aquilo, e nem sempre isso enfim, tá dado. Né? Mas eu acho que é isso, é um processo, muitas vezes, de testar, né? Mudar, ouvir o que você colocou, então testar e aí perceber se né, tá indo para um lugar que está te despertando mais coisas ou não, e aí escrever, anotar, né, se ouvir fazendo isso, é todo eu acho que é uma dinâmica assim longa muitas vezes, né, de encontro dessas formas. Emendando aqui na pergunta do pessoal, e os seus novos projetos, Clara? O que você está criando? O que você está pensando agora? Trabalhos novos, o que a gente vai ver por aí daqui a pouco? Eu tenho pensado muito, eu acho que como a gente conversou bastante aqui, e esse trabalho está relacionado a isso, muitas vezes em relação a processos históricos, a história, a reflexão histórica. E agora eu tenho pensado bastante em usar o trabalho também como uma forma de imaginação política, né? Então, tentar, para além da reflexão histórica e desse recurso, né, de voltar e olhar de novo, também, a partir disso, produzir imaginação. Assim. Então, eu tenho ido por aí. E, em termos formais, cada vez mais, eu acho que a forma da instalação e da videoinstalação, sobretudo, tem me interessado bastante, que eu acho que, para mim, é algo que me interessa entre a articulação de tempo, espaço e o percurso do corpo diante desses objetos que se apresentam, né? Que um vídeo é tempo, mas também um anteparo, enfim, escultórico é o espaço, e como é que nesses percursos que podem acontecer nesse espaço que é uma instalação, por exemplo, isso também desperta formas de descondicionamento, abertura, possibilidade. Mas sempre assim nessa ideia de porvir e de imaginar outros futuros. Se você segue operando ou vai seguir, né? Pelo menos pretende, né? Tudo pode mudar, mas segue operando nessa lógica de partir de algo concreto, real, que aconteceu de fato, de um dado histórico, ou já é uma coisa mais imaginativa mesmo, que não necessariamente parte de algo real, vamos falar assim? Vocês me entenderam, né, gente? Eu acho que é misturar um pouco as duas coisas, é misturar elementos, né, históricos com coisas de imaginação, ficção, possibilidade. Então, é tentar misturar essas duas coisas, pelo menos agora, nesse momento. Boa. Pensando um pouco no debate que aconteceu aqui, e tendo, né, esse contato mais próximo com o trabalho da Clara, uma coisa que ficou passando pela minha cabeça é sobre a gente, né, tem sido uma pauta muito latente a discussão sobre decolonialidade, né? E aí, ao mesmo tempo, o trabalho da Clara me leva para uma ideia de que a gente não está falando de um imperialismo aos moldes europeus, a gente está falando de um imperialismo
num contexto social absolutamente diferente do colonialismo histórico aí e de todo esse processo colonial e da colonialidade que persiste na nossa estrutura social, na nossa cultura, né? Então, eu fui um pouco provocada pelo trabalho da Clara e por umas leituras, uns encontros que eu já tive aí na vida com essa discussão de como talvez essa chave, né, da colonialidade, da decolonialidade, não nos ajude a olhar para uma discussão sobre esse imperialismo norte-americano, esse imperialismo mais contemporâneo, né, assim, sobre essa força e esse poder de criar imaginários, de difundir esses imaginários, por exemplo, sobre a América Latina, e a partir de uma lógica de poder diferente, né? Então, obviamente, é super importante a gente discutir e colocar em questão a colonialidade, a persistência dela, né, na nossa cultura, na nossa sociedade, mas, ao mesmo tempo, parece que tira um pouco do foco uma estrutura de poder que é essa estrutura mais imperialista, mais atual, mais pós-Guerra Fria, e não sei, existe uma imperialidade aí também, uma forma de poder que acontece, né, a partir dessas estratégias dos Estados Unidos e muitas outras, que essa lógica do colonial decolonial não ajuda muito. Parece que, enfim, comentário também, não é pergunta nem foi uma coisa que me passou aqui na cabeça e eu fiquei pensando sobre isso quando eu estava, né, me aproximando mais do trabalho da Clara e pensando nessa relação Estados Unidos e América Latina, assim. E acho que tem a Luciana Balestrini, que é uma professora também teórica, ela tem um texto dela que faz essa provocação, que é sobre existe uma imperialidade que a gente precisa discutir e a gente não necessariamente está olhando para ela quando a gente fala desse processo decolonial. Se alguém tiver algo mais a acrescentar aqui também, foi um comentário que me passou na cabeça nesse momento. Sobre o seu trabalho, né, que você vê, por exemplo, que foi feito como outdoor para um certo direcionamento, certas ações. Você acha que políticas públicas e ações governamentais são um outdoor suficiente para o povo não só se enxergar, mas fazer produções, um contraponto, alguma coisa que possa ser feita contra isso, sabe, essa aceitação desse colonialismo? Não sei se é um outdoor, mas eu acho que política cultural é importantíssimo e deve ser financiada, deve ser, né, conduzida pelo Estado, não só, mas também, né, porque cultura não é só o que faz o Estado, mas num contexto como esse, na sua pergunta, acho que sim, acho que não sei se ela deve ser feita com necessariamente uma agenda específica, mas ela deve ser apoiada. Suficiente? Oi? Suficiente. Suficiente é difícil dizer, né? Porque também tem uma desigualdade se você for colocar nesses termos, tem uma desigualdade importante, né? Mas eu acho que é necessário que se faça também com apoio, né? De novo, cultura se faz de todas as formas, mas enfim, é importante que se faça com apoio também, né? A gente está caminhando já para o nosso tempo final, gente. Vou deixar o convite para vocês descerem no segundo subsolo, na sala de vídeo, vão lá dar uma olhada no trabalho e ver se fez sentido um pouco essa conversa nossa aqui para a percepção de vocês individualmente. E também queria provocar aqui um pouco o olhar para essa forma que a gente tentou criar aqui hoje, em cima do palco, né? Acho que o trabalho da Clara também nos inspirou a tentar construir um espaço que a gente tivesse alguma inversão, alguma provocação, algum desvio dos nossos lugares. Obrigada pelas perguntas, por todos os comentários. Que é bom que vocês se sentiram à vontade também para falar. Talvez essa estrutura aqui tenha favorecido, e se a gente estivesse aqui em cima, só nós duas, e todo mundo sentado lá na plateia, talvez essa conversa não tivesse sido tão mais próxima, né? Aqui, pelo menos, a gente está no mesmo... na mesma plataforma, e a gente está aqui se deparando com essa plateia vazia. Então, isso também foi um pouco inspirado pelo trabalho da Clara ali, né? Ela faz essa espécie de outdoor e coloca
em evidência o caráter propagandístico dessas animações e dessa política norte-americana. Aqui a gente tentou trazer um pouquinho de desvio do nosso corpo a partir dessa nova forma. Primeira vez que a gente faz uma ação, um evento em cima do palco, então também achei legal, estou feliz por isso. E quero agradecer por todo mundo ter vindo, por estarem aqui conosco nessa sexta-feira à noite, pelas participações, pela equipe que está toda aí. Também tem várias pessoas envolvidas para que esse momento acontecesse. Tem as meninas daqui da Mão Preta interpretando em Libras, para depois esse conteúdo também ser acessível no YouTube. O Dani Cabrel e a equipe que está fazendo a filmagem, o pessoal da Max, que fez a luz e o som, Dani Lima, Bruna, Fernanda e Andressa Samanta, que trabalham comigo nesse programa MASP Conversas. Quem mais? Estou esquecendo. Acho que é isso, né, gente? E também, óbvio, ao apoio aí da direção do museu, que topou essa empreitada dessas conversas ao longo do ano. Então, Histórias Latino-Americanas, a gente quer que fique um pouquinho mais perto de vocês, do público, e a gente possa conversar mais. Acompanhem, então, a nossa programação. E, não sei, quero deixar aí os últimos minutinhos para considerações finais de vocês, da Clara, de quem quiser pegar o microfone. Fiquem à vontade também. Bom, enquanto ninguém levanta a mão, eu só vou agradecer. Acho que reiterar o agradecimento da Dani a toda a equipe do museu e agradecer vocês por estarem aqui, por participarem dessa conversa, por trazerem, enfim, perguntas e questionamentos. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. Até uma próxima.